Hoje nós vamos falar sobre a declaração do secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, que divulgou números equivocados sobre a arborização urbana de Campinas, numa entrevista dada ao Correio Popular. Muita gente pensa que a arborização urbana, que é as árvores que são localizadas em calçadas, avenidas e praças, estaria relacionado com a Secretaria do Meio Ambiente. A Secretaria do Verde, do Meio Ambiente, do Clima, enfim, são vários nomes aí que foram mudando ao longo do tempo, está relacionado mais com a área de proteção ambiental, com parques lineares, pensando na vegetação no macro, né? As florestas. Aqui nós estamos falando das matas, né? Aqui a gente está falando de arborização de calçada, de praça e de avenida. E tem toda a questão da logística, de poda, de cuidado, de retirada, de replantio. Então, esse manuseio, né, que é feito pela Secretaria de Serviço Público é diferente do foco da Secretaria do Meio Ambiente, né? Então, o secretário Ernesto Paulela, ele é um cidadão que está aí há muitos anos, né? Nós já trocamos de prefeito 2 vezes, esses prefeitos já foram reeleitos, e o Paulela entrou no começo do Jonas Donizete e continua até hoje, ou seja, ele dura mais do que os prefeitos, né? Ele é um cara que está aí há muito tempo, e antes de virar secretário também já era assessor em alguma secretaria, não sei. Portanto, ele é um cara que está aí há muito tempo, e tem o lado bom e o lado ruim disso. O lado bom é que ele conhece bem a estrutura como é dentro da prefeitura, conhece o caminho das pedras, vamos falar assim, dentro da administração. Por outro lado, é um cara extremamente centralizador e autoritário. Eu fui presidente da comissão de arborização durante quase um ano, lá na Câmara Municipal. A gente debateu exaustivamente a questão da arborização e da legislação de arborização de Campinas. Ele nunca compareceu a uma das reuniões, apesar de ter sido convidado, não colaborou com o trabalho das entidades, dos conselhos, né, do CONDEMA, de todos os técnicos aí que se dedicam desde sempre, as universidades, Unicamp, PUC, nós temos tantos cientistas aí, engenheiros agrônomos, agrícolas, florestais, e aí não existe esse diálogo da sociedade civil, das entidades, da universidade, etc., com a secretaria. Ou seja, eles se fecham dentro do castelo lá como um senhor feudal, ditando as regras de cima para baixo, né? Que é um absurdo, com um tema tão sensível e que envolve tantos setores da sociedade aí, e a população como um todo envolvida nisso, ficar restrita à decisão de um senhor aí que está há várias décadas na cidade e que não abre mão desse poder centralizador. Então, como eu disse, durante as reuniões da comissão, a gente detectou aí o descumprimento das normas da legislação urbana por parte da Secretaria de Serviços Públicos. Todos nós cidadãos vemos diariamente como são feitas podas em Campinas, que fica só o tronco, né? Seja feita pela própria Secretaria, que é um serviço terceirizado, a Campi Ambiental, que eu acho que é a empresa que presta serviço, tanto quanto pela CPFL, que faz essas podas radicais para livrar a fiação, né? Então, claro que existem árvores que foram plantadas de forma inadequada em alguns espaços, mas é sim possível conviver árvores com a fiação, e existe uma técnica correta de poda. É que, como a prefeitura não quer ter o trabalho de vir várias vezes para monitorar, ela quer podar de uma vez só e vir uma vez a cada 10 anos para olhar a árvore, né? Então é o 880, né, a cidade do 880. E nesse tipo de política, onde não existe manutenção, nem um cuidado com a saúde das árvores, a gente viu que nos últimos anos essa política tem mostrado ser uma tragédia. Então aconteceu 2 mortes, da menina Isabela e do Guilherme, lá no bosque. A menina Isabela foi no Taquaral, e depois muitas outras árvores caíram em cima de carros, com pessoas dentro, etc. Só que as mortes foram dessas 2, né? Porque não foram mais porque Deus não quis. E depois disso, os eventos climáticos, que têm sido cada vez mais contrastantes e mais fortes, levou aí a prefeitura nos últimos 2 anos, a retirar 600 árvores, né? Recentemente, lá no Cambuí, no centro de convivência, foram retiradas 18 árvores. Uma caiu lá, um pau-ferro, né? E foi quando ele deu essa declaração de que, segundo um levantamento feito pela Embrapa, um georreferenciamento feito pela Embrapa há alguns anos atrás, Campinas teria de 600 a 700 mil árvores plantadas em ruas e avenidas, o que não é verdade. Então a gente foi levantar esse estudo da Embrapa, eu coloquei aqui no meu blog, né, e o número é exatamente de 120.730 árvores, um levantamento feito pelo Ivan André Alvarez e pela Bruna Cristina Galo, da Embrapa, e foi no ano de 2012. Né? Então eu coloco aqui todos os números, e bem contrastante os 120 mil com 600 ou 700 mil citados pelo Ernesto Paulela. Aí eu também cito aqui os depoimentos do engenheiro florestal José Hamilton Aguirre, que é uma autoridade no assunto, onde ele enaltece aqui o descumprimento da legislação municipal 11.572, que é a lei de arborização urbana, que nós debatemos muito na comissão
de arborização, e essa lei ela fala que para cada indivíduo arbóreo retirado tem que repor pelo menos 25 elementos. Né? É lógico que depende das espécies, tem espécies que são mais ou menos, mas na média aí 25 para reposição. E que tem feito, no caso lá do cambuí, por exemplo, tirou uma e plantou uma muda no local. Então ela está descumprindo a legislação. E muitas vezes eu vi o secretário dizer que essa reposição era feita em outros locais, o que não é correto. Não é correto. Essas árvores têm que ser plantadas ali no entorno, porque você tira um indivíduo lá que está 30, 40, 50 anos a árvore, você vai plantar uma muda no local, essa muda não é certeza que ela vai sobreviver, e até ela produzir os mesmos ganhos ambientais que essa árvore de 50, vai levar 50 anos. Então a gente precisa de mais mudas nesse local para equilibrar o ecossistema com a retirada daquela árvore de 50 anos. Né? Então aqui o Zé Hamilton coloca que preocupa muito, que é não só o não plantio, como o plantio generalizado de espécies de pequeno porte e arbustos. Então você tira uma árvore de grande porte e planta uma árvore pequenininha, né, um arbusto, literalmente, que vira uma pequena árvore. Né, que isso está deixando Campinas cada vez mais quente e suscetível aos desastres ambientais e transformando Campinas numa grande bolha de calor. Então a gente vê que os bairros mais antigos, como Cambuí, o Guanabara, as regiões ali os bairros mais centrais, né, eles possuem uma arborização de grande porte. E essas têm sido o maior alvo aí da Secretaria de Serviços Públicos, dizendo que umas estão podres, outras estão muito velhas, estão com risco de cair. E para encerrar essa polêmica, o que nós cobramos, né, ali na Comissão de Arborização principalmente, é que seja feito um levantamento, um inventário arbóreo de todas as árvores da cidade. No caso aí das 120 mil citadas pela Embrapa, que o Paulela fala que é 600 mil, não existe esse levantamento. O que seria esse levantamento? Você ir em loco, fotografar, fazer tomografia da árvore, que é um processo que agora, recentemente, coisa de 1 ou 2 meses, a prefeitura contratou uma empresa para começar a fazer. Isso porque a lei é de 2003, já faz mais de 20 anos isso não foi feito. O que foi feito na época, lá, só para começar a dizer que fez e não fez, foi o levantamento aí de algumas poucas árvores lá no site da Secretaria de Serviço Público, que é uma foto apenas e a localização de está aquela árvore. Não existe estudo nenhum fitossanitário, que a gente chama da saúde dessa árvore. Né? Então é um levantamento fake, para inglês ver, não tem informação nenhuma e um número pífio. Né? Está ali só para dizer que ele começou. E agora, depois de tanta pressão e depois das 2 mortes, onde o Ministério Público entrou com uma ação contra a Prefeitura pedindo indenização por essas mortes, é que o senhor Ernesto Paulela resolveu contratar aí uma empresa para começar a fazer esse estudo, que vai levar aí vários anos para fazer apenas uma pequena parte da necessidade desse estudo da cidade como um todo. Né? Portanto, senhores, infelizmente essa realidade, um senhor que está aí há tanto tempo, não fez a lição de casa e agora está fazendo tudo de qualquer jeito na correria, podando tudo que é árvore, as podas muito radicais, arrancando elementos arbóreos aí importantes. A gente viu ali na Francisco Glicério que foi um genocídio, né? Arrancaram todas as árvores da Francisco Glicério ali acima do viaduto da Aquidabã e asfaltaram tudo. Né? Então essa tem sido a política do prefeito Dário Saad, que apoia aí esse secretário, e continuam aí fazendo uma desertificação da cidade. A gente não vê essas mudas sendo implantadas. Quando planta é umas mudinhas sem vergonha, pequenininha, que vai levar aí 30 anos para crescer, e são espécies totalmente... são espécies que não são adequadas para o local onde elas foram retiradas, aquelas árvores grandes, e repostos aí, Quaresmeira, Manacá da Serra, árvores de pequeno porte, que não vão trazer nem 10% do resultado que aquelas árvores de grande porte traz para a cidade, que é a limpeza do ar, né? A árvore retém o oxigênio, o gás carbônico libera o oxigênio, ela faz o equilíbrio da temperatura na cidade, a umidade necessária, ela absorve a água aí, que vai ajudar no combate às enchentes, ela regula a temperatura, né, da cidade, enfim, são muitos ganhos aí das árvores, né? Atuam como filtro natural, embelezam a cidade, preservam a flora, a fauna, né, enfim, humanizam a cidade, reduzem a poluição sonora, né, a gente podia ficar falando horas aqui dos benefícios, né, da arborização. Então é isso que eu queria dizer a vocês, que o secretário colocou números totalmente equivocados, a legislação de 2003 não tem sido cumprida, a reposição desses elementos tem sido insuficiente e com espécies inadequadas, e que não só a prefeitura está errada nisso tudo, mas em grande parte a população de Campinas, porque as pessoas não querem árvore na frente das suas casas ou do seu comércio, porque faz sujeira, porque entope a calha, ou porque vai tirar a visão do comércio, da placa lá, da lojinha do cidadão. Né?
Por tudo isso, Campinas tem se transformando num deserto. Todo o passado glorioso de arborização e o status que Campinas teve ao longo das décadas vai se perder em pouco tempo se as coisas continuarem como estão. Então nós precisamos, como cidadãos, defender aí o plantio das árvores, denunciar aqueles cidadãos que arrancam as árvores, que jogam veneno no pé da árvore ali para vandalismo, né, tiram as mudas, etc. E a gente deve lutar por uma cidade cada vez mais arborizada, pensando na saúde do ser humano em primeiro lugar, os benefícios para a flora, para a fauna, para o clima, enfim. A gente convida vocês aí a ser mais um soldado para lutar pela arborização urbana de Campinas. Para finalizar, tem ótimos exemplos no mundo todo, inclusive eu, durante o meu mandato de vereador, eu protocolei um pedido para que no centro, você pode imaginar que numa rua ali, onde você de um lado só estaciona carro e do outro só passa um carro, e as calçadas são 1 metro de cada lado, aquelas ruas antigas que tem ali no centro, você fala assim, poxa, mas aqui não tem como você plantar árvore, né? Existem exemplos no mundo todo, onde você tira uma vaga de carro ali e planta uma árvore ali. Você faz um canteirinho, né? E aí você pula 2, 3 vagas e você planta uma outra. Então dá, inclusive, nessas ruas pequenas, para você arborizar e deixá-las bem bonitas e melhorar aí o clima, esse microclima daquela rua, daquela região, daquele bairro. Então existem tecnicamente várias formas da gente melhorar a arborização da nossa cidade, e a gente precisa da contribuição de todos os cidadãos e cobrar aí novamente o prefeito, o secretário Paulela, para que não negligencie tanto a arborização urbana de Campinas. Agradeço, pessoal, peço para que curtam e compartilhem aí o vídeo e nos sigam nos nossos canais, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.